Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Nós estamos mais uma vez buscando nessa noite o aprendizado de Jesus. Nós vamos começar com a nossa mensagem que a Heloísa vai ler para nós. Heloísa, por favor. Boa noite a todos, que o amor de Jesus continue a nos envolver. E hoje nós faremos a leitura de uma mensagem recebida em uma das reuniões mediúnicas da nossa casa, do dia 24/6/2025. Amados irmãos, paz seja convosco. Que a paz do Cristo tome vossas almas. Quando foi questionado o que é Deus, inteligência absoluta, máxima, suprema, o Criador, causa de todas as coisas que habita todos os lugares, infinito, cujas leis jamais desamparam qualquer criatura. A criação divina é amor. Jamais se deve duvidar desse amor grandioso, e aqueles que assim o fazem sofrem a solidão mais cruel, se sentem desamparados e humilham a si mesmo. E o amor busca a todos, resgata. Deus, nos dizer do Cristo Jesus, é Pai. Figura que educa, que corrige, mas sobretudo que é responsável pela felicidade. Meus amados, a compreensão de Deus transformará a terra. Não haverá disputas pela verdade, porque a verdade não divide, a verdade soma, multiplica, resplandece. Buscar o conhecimento de Deus é encontrá-lo no fundo do nosso ser, é cultuá-lo cultuando a nós mesmos. Essa luz que jamais terá fim, resplandecerá em cada ser na imensidão da palavra amor, que muitos de nós ainda não podemos mensurar o significado, mas podemos compreender o amor divino que, enviando o Cristo a nós, nos convida nessa busca de quem somos nós. Encontrando-nos na maturidade do ser, a moralidade passa a ser o guia. Meus amados, busquem Deus, buscando a centelha do amor que habita cada um. Busquem Deus em si, transformem-se, e amanhã a terra resplandecerá nesse amor divino. Que assim seja. Meus irmãos, hoje a nossa palestra tá sobre a responsabilidade do Fred. Ele vai fazer também a nossa prece inicial. Vamos lá, Fred. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue nos nossos corações. Boa noite aos irmãos do YouTube que nos acompanham também. Sejam todos bem-vindos. Tenhamos uma noite agradável. E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Concentrar nossos pensamentos em Jesus, nosso Mestre, Allan Kardec, nosso codificador. Pedir muita proteção, pedir o auxílio, pedir que nos mostre o caminho da luz, da esperança. Agradecer também, Mestre Jesus, por essa casa que nos apoia com tanto amor, com tanto carinho. Agradecer todos os ensinamentos que nos são passados aqui. Continue protegendo todos que aqui estão, encarnados, desencarnados. Os que não puderam comparecer também, que possam receber a proteção nesse momento. Continue protegendo esse ambiente, esse local tão sublime, que nos acolhe com tanto amor, protegendo a todos que estão aqui. Rogamos, Mestre amado Jesus, que nos intua no caminho do bem, no caminho da salvação, para que possamos um dia resplandecer junto a Ti, Mestre. E com a prece que vós mesmo nos ensinastes, vamos dar início aos trabalhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Então, como a Joana mesmo disse, meus irmãos, minhas irmãs, hoje vamos falar de paternidade, falar de um tema interessante, não apenas dessa paternidade da terra, mas vamos falar da paternidade divina também. E antes de mais nada, agradecer o coral de novo, né? Sempre nos preparando, nos brindando com essas canções, né? Que já é um preparo para a noite. Então, agradecer a todos aqui novamente. Continue espalhando essa luz, que esse coral é muita luz, né? Prepara o ambiente, deixa o ambiente mais leve e com certeza traz mais alegria, né? Para os estudos de segunda-feira. Então, o tema que nos foi proposto falar hoje sobre essa paternidade, né? Vamos aqui falar dessa paternidade divina, que é Deus, nosso Pai, até a mensagem que foi lida aqui da irmã Heloísa fala muito dessa questão de Deus, nosso Pai, né? A mensagem que recebemos nas reuniões mediúnicas. Mas quando nós falamos de paternidade divina, nós lembramos de quem? De Deus, né? Nosso Pai misericordioso, bondoso, justo, soberano. O que é Deus? Né? Deus está em nós, habita em nós, nós cremos em Deus, porque muitas vezes nós perguntamos, você acredita em Deus? Acreditamos em Deus? Só que esquecemos, talvez, da essência. Antes de acreditar em Deus, nós devemos entender o quê? Quem é Deus? O que é Deus? Né? E quando nós vamos na doutrina, nas obras fundamentais da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos nos traz com muita autoridade, né? Uma resposta simples, vamos dizer assim, mas recheada de ensinamento, de compreensão real. Então, é tão importante que a primeira questão, né, do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: o que é Deus? O que é Deus? E nós sabemos a resposta, não sabemos? Causa primária está na nossa consciência, tá? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Só daqui a gente tem essa noção de paternidade, desse Pai que nos ama, né? Porque se ele é a causa primária de todas as coisas, tudo o que não é obra do homem é obra de quem? De Deus. Vocês concordam? Aqui já tem um motivo suficiente para a gente acreditar em Deus? Porque quando a gente olha para o céu e vê estrelas, né? Essa abóbada azulada, estrelas cintilantes, o homem tem condição de criar uma estrela? O que vocês acham? O homem, progresso exige, né? Como nós estamos hoje com a tecnologia, a inteligência humana usada para muitas coisas boas e ruins também, mas é possível ao homem hoje criar uma estrela, meus irmãos? Sabemos que não. Aqui já é suficiente para a gente acreditar em Deus, vocês concordam? É interessante que Santo Agostinho vem falar dessas estrelas no sentido de que para nós olharmos para o céu e pedirmos a Deus, nosso Pai, para que um dia possamos estar o quê? Habitando esses mundos superiores. Porque quem criou todos esses mundos, nós que acreditamos no que está na doutrina, não precisa ser espírita, né, para acreditar em Deus, foi Deus. Agora, como que eu posso explicar, vamos dizer, cientificamente que Deus existe? O Livro dos Espíritos vem nos trazer também. Todo efeito tem uma causa. Olha que interessante. Todo efeito tem uma causa. Existe efeito sem causa? Eu pego um palito de fósforo aqui, acendo, e coloco no papel. Qual que é a causa? O fogo. Acender. E o papel vai queimar. O efeito provocado no papel tem uma causa. Quando a gente fala de Deus, para provar, né, Kardec quis ali investigar a fundo com essas perguntas, é
É para a gente compreender que esse Pai, que nós ainda não compreendemos, vamos dizer, na amplitude, de forma completa, em razão do nosso desenvolvimento moral, que ainda é limitado, vivemos num mundo de provas e expiações, mas nós devemos sentir Deus. Isso é bonito, vocês concordam? Sentir Deus, vivenciar o Pai. Acreditar que esse Pai, porque logo em seguida vem falar das questões inerentes aos atributos de Deus, acreditar que esse Pai primeiro nos ama. É difícil, vocês concordam? Muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes nos falta fé de acreditar que esse Pai de misericórdia, esse Pai que criou tudo, que é o efeito, né, que muitas vezes a gente não conhece, que é a causa de tudo aquilo que muitas vezes o homem não foi capaz ainda de construir, esse Pai, ele nos ama incondicionalmente. O próprio Pai Nosso, quando inicia, nós sabemos, Pai Nosso, de todos nós. Essa essência divina, ela habita onde, meus irmãos? Em nós. É muito bonito quando a gente fala que o divino habita dentro de nós. Deus está em nós, em cada um de nós. Não é no B, não é no C que é melhor, não é no irmão que é de outra religião, não é no ateu só, mas Deus habita em todos nós. O que vai diferenciar essa habitação de Deus em nós? O que vocês acham? O que vai diferenciar? As nossas atitudes, os nossos pensamentos. Como estamos conectando com esse Pai? Hoje, segunda-feira, hoje nós pedimos a Deus para ter um dia bom? Na sinceridade, quem pediu hoje, mas segunda-feira, né? Quem acordou hoje de manhã e falou, Deus, obrigado pela vida, pela semana que eu estou aqui encarnado? Ninguém. Não levantaram, pode levantar. Porque a gente fala de Deus, que acredita em Deus, que é a causa primária, mas e nosso coração? E nós estamos agradecendo a esse Pai? Porque Deus exige que a gente agradeça. Mas é uma retribuição de amor. Quando nós acordamos todos os dias, e ao invés da reclamação, fazemos o quê? Um agradecimento a Deus. A Jesus, a casa, a família que nós estamos encarnados. E o mais difícil, agradecer os problemas. Porque muitas vezes quando os problemas chegam, nós nos revoltamos contra justamente quem, meus irmãos? Não é contra Deus? Pode não ser de forma explícita, externar essa revolta. Pode ser internamente. Quem nunca aqui disse, por que você me pôs nessa família? Por que isso só acontece comigo, Senhor? Por que isso não acontece com meu vizinho, mas acontece comigo? Já fizeram essa pergunta? Porque as interrogações, as perguntas que nós fazemos, as respostas dessas perguntas vão nos dar muitas orientações, muitos esclarecimentos, vocês concordam? Então, quando eu começo a compreender que Deus habita dentro de mim, que Ele é essa causa primária de tudo, eu começo também a compreender que esse Pai de misericórdia, que esse Pai que nunca vai nos abandonar, Ele nos ama independentemente do que nós somos, pensamos, atacamos, porque sabe das nossas fraquezas. Como que Ele nos criou? Simples e ignorantes. Mas é tão profundo essa questão da criação, né? Porque Deus nos criou para quê? Por que nós fomos criados? O que é essa paternidade? Por que eu fui criado? Vocês já pensaram nisso? Por que eu estou aqui hoje? Não é interessante? Por que eu estou encarnado? Por que eu estou aqui no semeador hoje? Então nós fomos criados para o bem ou para o mal? Para o bem. Nós fomos criados para o mal? Não. Aí vem a pergunta. Mas por que existe o mal? Se Deus é soberanamente justo, bom, misericordioso, por que o mal existe? Especialmente na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Quem sabe? Por que o mal existe? Escolhas. Ausência do bem. Agora nós estamos preocupados, na maioria das vezes, não sei se vocês concordam, com o mal praticado por quem?
pelo outro, não é? E aí nós vamos esquecendo do quê? Do mal que nós praticamos. Qual a essência divina em nós? Eu olho para o meu irmão, eu olho aqui para a Joana, para a Janete, olho para a Ofélia e falo, elas estão no semeador, na doutrina, porque elas fizeram muito mal, mas a doutrina, vocês já perceberam? A gente começa a ter um olhar muito crítico, um olhar de julgamento para o próximo. E esse julgamento vai tirando de nós o quê? Essa essência divina, tirando esse sentido, apagando a luz que habita em nós. E ao invés do bem, nós vamos o quê? Cultivando esse mal, cultivando esse olhar preconceituoso, esse olhar de inveja, ciúme. Só que quando a gente lembra, igual foi falado aqui agora, que nós fomos criados para o bem, por que eu ainda desejo mal ou faço mal? Porque nós somos seres imperfeitos. Alguém aqui é perfeito? Frederico, eu sou, mas eu não vou falar. Alguém aqui, não é? Está errado se considerar perfeito de forma alguma. Mas nós estamos nessa condição hoje, meus irmãos? Não. Porque quando a gente fala de Deus, Ele nos traz o que? Lá no capítulo 3 do Evangelho, Ele nos traz o que? As várias moradas da casa do Pai. Isso é muito consolador. O capítulo 3 do Evangelho é belíssimo. Quando nós temos ali os mundos criados por Deus. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes, ditosos, não é isso? Kardec falou que não é uma divisão, mas é só para a gente compreender, porque Kardec era pedagogo. Então ele trouxe, vamos dizer, mastigadinho para a gente entender, não que isso seja uma divisão absoluta. Mas outra situação que a gente vê a bondade de Deus são esses mundos, essas várias moradas da casa do Pai. E um deles nós estamos o quê? Encarnados hoje, que é esse mundo de provas e expiações. Que estamos aqui como se fosse que é uma escola. Uma escola que o Pai nos dá como oportunidade para o nosso progresso. Olha que Pai bondoso, quer ver o progresso dos filhos. Nós que somos pais, quem tem os filhos, nós queremos que os filhos progridam ou que eles fiquem estacionados? Que eles voltem, que eles não aprendam. Nós queremos que os nossos filhos se desenvolvam como seres humanos melhores, como seres humanos amorosos, que perdoam, que não pratiquem bullying. Ou nós queremos filhos competitivos, filhos que atacam os colegas, que muitas vezes denigrem o próximo. Mesmo assim, somos todos filhos de Deus. Mas como nós queremos esses filhos, especialmente essas várias moradas? Você quer que seu filho mora, habite um lugar bom ou um lugar ruim, meus irmãos? Um lugar bom, né? Um lugar em que o bem ainda reine, prevaleça. Mas quando a gente começa a entender, né, que o Evangelho vem nos trazer, que para alcançar esses mundos superiores, que Deus nos concede, Ele vem nos mostrar uma coisa muito importante que nós temos, que Deus nos deu também. Isso é um Pai de amor, né? Para eu alcançar esses mundos superiores, para eu progredir, depende de quem, meus irmãos? Deus deixou para quem essa tarefa? É o próximo que vai fazer eu progredir? Olha, eu não progredo lá em casa, no meu trabalho, sabe por quê? Porque fulano não deixa. Não deixa eu progredir. Dá uma pedra no meu sapato. Já ouviram isso? O progresso está onde? Em nós. E nós temos uma coisa sagrada que Deus nos deu quando nos criou, que foi o livre arbítrio. Isso é o maior presente de Deus. Vocês concordam? Nosso pensamento, a nossa vontade que Deus nos deu é só nossa. Alguém tira de nós? Pode até suprimir, pode até não concordar, mas alguém tira a sua vontade. Alguém consegue tirar o seu pensamento? Pode tirar suas coisas, né? Seus bens.
Mas aquilo que Deus, como Deus é perfeito, que Ele nos deu esse livre-arbítrio, e o homem nunca vai conseguir o quê? Tirar esse livre-arbítrio do outro. Você pode ter guerra, você pode matar, você pode ser preconceituoso, vingativo, você pode tirar a vida do irmão, mas você nunca vai tirar o quê do espírito? O livre-arbítrio. Esse talvez um dos maiores, ou maior presente no sentido, a maior virtude que o Cristo nos dá. Só que muitas vezes nós usamos esse livre-arbítrio para quê, meus irmãos? Para atender os nossos interesses exclusivamente pessoais, vocês concordam? E isso vai nos causando o quê? Dores, sofrimentos, vamos nos distanciando do Pai, esquecendo desse Pai de misericórdia, esquecendo que Ele nos ama incondicionalmente e esquecendo principalmente que esse livre-arbítrio Ele nos deu para o nosso progresso, para evoluirmos nessa escola que nós estamos hoje. Ah, mas e se eu uso meu livre-arbítrio para o mal? Deus vai me condenar por fogo eterno? O que vocês acham? Vai condenar? Não. Se eu usei meu livre-arbítrio consciente para fazer o mal. Não vamos falar das espécies de mal, né, para não ficar pesado a segunda-feira. Mas se eu uso esse livre-arbítrio para praticar o mal, Deus, esse Pai de misericórdia, Ele vai nos colocar no fogo do inferno. Muitos aprenderam isso, não aprenderam? Se fizer errado, você vai para o inferno, pro fogo. E se fizer certo, você vai para o paraíso. Inferno, paraíso, são lugares circunscritos, específicos, ou estão aonde? Em nós. O inferno está aqui, o paraíso também. Cabe a quem escolher entre seguir o inferno e o paraíso? A nós. Porque se escolhermos pelo mal, Deus não vai nos condenar. Só que é tão bonito que se a gente escolheu pelo mal, nós vamos colher o quê? Mal. Se eu planto mal, tem como eu colher o bem? O que vocês acham? É uma lei de causa e efeito. Nós somos os artífices do nosso destino. Nós somos responsáveis pelas nossas condutas, pelos nossos atos. Essa compreensão é interessante porque ela é racional. É o crivo da lógica e da razão. Não mais aquela fé cega de acreditar que a religião veio para dividir. Não mais aquela fé em que nós não raciocinamos, meus irmãos. Deus nos deu o raciocínio para quê? Para ser exercido ou para ficar embotado? Para exercer, não é? Raciocínio, livre-arbítrio. Mas quando eu deixo esse raciocínio calar, quando eu aceito tudo o que me dizem, e de forma muitas vezes cega, reproduzo aquilo automaticamente, eu estou me afastando de Deus. Não por maldade, pode ser até por ignorância. Porque eu estou esquecendo do amor do Pai. O amor que Ele plantou em nós. Todos nós, não sou eu que estou falando, está na doutrina. Todos nós temos a centelha divina em nós. Todos. Ah, mas até aquele que mata? Tem. E aquele que rouba? Tem. E aquele que é maledicente? Tem. E aquele que fala mal do palestrante? Fala, não gosto dessa palestra, me solta para tomar um passe. Também tem a centelha divina? Claro que tem. Só que essa centelha divina que está em nós, ela vai desenvolver, desabrochar conforme a nossa vontade. É a hora do despertar. Cada um tem o seu tempo. Não podemos acelerar o próximo. Você está indo lá no semeador, mas vai mais, você tem mais disso para desenvolver mais. Porque nós vamos esquecendo de olhar para dentro de nós mesmos, desse inferno e desse paraíso. Não sei se é da época de vocês, mas de muitos né? Aqueles desenhos antigos não, né? Pica-Pau, Tom e Jerry, desenhos até um pouco violentos, né? Eu assistia, mas depois como adulto você vai vendo, são desenhos ali que, com todo respeito, sem qualquer crítica, mas muitas vezes desenhos que instigam a desavença, o ódio, né? Aquelas coisas. Você lembra que ali muitas vezes que era um Tom e Jerry, o rato e o gato brigando. E eu cresci achando que rato, gato, né? E toda vez tinha o quê? Lá no Pica-Pau, o capetinha e o anjinho.
Onde que eles estão, esses dois? No nosso coração. Estão dentro de nós. Então, no mundo que nós vivemos hoje, se eu analisar de uma forma racional, eu vou procurar desenvolver o capetinha ou o anjinho? O que vocês acham? O que diz a consciência de vocês, a nossa? Para desenvolver o quê? O anjo, não é? Só que o capetinho é gostoso, né? De vez em quando ele entra, não é aquela tentação na prece que a gente fala, me ajuda, Senhor, a vencer as tentações. Por quê? Porque o mal, ele vai estar nos provocando a toda hora. Ou porque nós atraímos, ou porque temos que passar por isso, vocês concordam? E quando a gente fala desse mal, vem o consolo. O mal, mas Deus não cria o mal, porque o mal é obra do homem. O mal é temporário ou passageiro, meus irmãos? O que vocês acham? Desculpa. É temporário ou permanente, né? É temporário, né? Pode durar muito tempo. E o bem? O bem é passageiro? O que vocês acham? Não. O bem é imperecível. O bem, ele não tem disputa com o mal. O bem sempre vence o mal. Percebam que quando você pratica uma conduta boa, ali, sem aplausos, com você mesmo, seja vencer um vício, uma doença, seja de uma realização no trabalho, na família, o coração não enche de alegria, você não fica tranquilo. E quando nós fazemos o mal, como que fica o coração? Quando a gente tem um pensamento ruim, não fica inebriante, não fica agitado. Quando a gente quer ter, criamos necessidades. Quanto mais necessidade nós criamos para nós, mais o coração fica o quê? Inebriante. A gente vai falar, Deus quer a nossa felicidade? Sim ou não? Quer. Mas o que é essa felicidade que Deus nos abre? O que é a verdadeira felicidade? Né? Porque tem lá no Eclesiastes, né? A felicidade não é deste mundo. Mas se eu vejo tanto mal, eu não vou ser feliz. Então Deus não quer ter felicidade. Quem considera aqui a verdadeira? O que vocês consideram a verdadeira felicidade? Nós temos hoje condição de alcançar essa felicidade que Deus nos promete. O Evangelho vem nos falar que a felicidade, essa verdadeira felicidade, não é a busca pelo bem material, pelo ter, que é importante. Mas a verdadeira felicidade é o que? A paz do coração, a serenidade da alma. É quando nós conseguimos colocar hoje a cabeça no travesseiro e falar o quê? Obrigado, vou dormir em paz. Ah, mas eu estou cheio de problemas. Mas com os problemas, o coração pode ficar em paz? Pode. Não é fácil. Olha a beleza de Deus. Deus não quer o mal aos seus filhos. É nós que procuramos esse capetinho de vez em quando. Ah, não sou eu que procuro, não. Ele que fica atrás de mim. Mudemos nossas condutas, mudemos o nosso comportamento. Olha aqui essa casa que nos acolhe, vem nos trazer toda segunda-feira palestras explicando, né, mostrando como praticar o bem, como vencer o egoísmo, como extirpar o vício de nós. Agora, não é fácil, vocês concordam? Não é fácil. Mas é impossível? Não é. E ao mesmo tempo que Deus vem nos mostrar, vem nos dar essa estrada para a verdadeira felicidade, essa paz do coração, nós descemos um pouco aqui para a Terra agora para falar da paternidade. Paternidade aqui mais no sentido pai, mãe, né? Nós estamos sendo pais, mães, pessoas que estão comungando o pensamento de Deus. Como que nós estamos como pais? Como que nós estamos ensinando os nossos filhos? Lógico que não é uma palestra aqui para a gente dizer como se educa o filho, né, meus irmãos? É uma palestra do Evangelho. Nós devemos falar no sentido dessa paternidade responsável. Como nós estamos sendo exemplos para os nossos filhos. Porque filho, vocês sabem, né? Ele vem fazendo, pode ser um espírito que já vivenciou muitas existências, é infância, mas o espírito pode ter ali alguma experiência que, mesmo ele vendo a gente fazendo o certo, talvez ele não faça. Mas quando a gente faz alguma coisa errada, já percebeu que eles pegam na hora?
Vocês me desculpem que uma vez eu fui passar no semáforo e os meus filhos, eles são muito atentos, nós temos 3, né? E agradeço a todos aqui o acolhimento, essa casa que apoia os meus filhos, vocês, que apoiam eles com muito carinho. E eles têm esse negócio de sinal vermelho, amarelo e verde. A gente sabe, né, que sinal vermelho não pode, o amarelo. O problema é o amarelo. O problema é o amarelo. Porque um dia a gente estava, o Matheus e a Maria Fernandes mais velhos falaram: sinal verde pode ir, sinal vermelho não pode. O pai, o amarelo pode ir ou não pode? Você está dirigindo, né? Deixa eu ver no CTV, não pode. Filhos, eu falei o seguinte: o amarelo é atenção. O ideal é que você não passe no amarelo. Passe no verde. Entenda o amarelo ali como se fosse o vermelho. Você tem que ter aquela segurança, né? Ah, então o amarelo não pode passar? Eles são muito danados, né? Isso com 3 anos, tá? Eu falo, não passe no amarelo. E um dia, aquela pressa, aquela correria que a gente está, né? Sinal não é verde. Amarelou. E eu passei. Pra quê? Devia ter freado. A hora que eu passei, assim, parece que 2 horas se tornam 1. Parece que estavam ensaiados. Eu não sei se foi na escola, naquele dia que eles tinham aprendido. Você passou no sinal amarelo, não pode. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? E agora? Eu vou falar na escola que você passou no sinal amarelo. Não pode, é igual o vermelho. Começa aquilo. O que nós vamos falar? Estava na correria, que pode, que não pode. Mas a gente vai lembrando que falou o que ali atrás? Não pode no amarelo. Nós compreendemos isso? Que no jeito que eles pegam, e sem maldade, eles ficam atentos. Era aquele negócio, hoje não existe mais, né, telefone, né, para os pais. Telefone fixo, é da época de muitos daqui tinham, né, fixo. Aqueles de discar, estou vendo muitos jovens que é só celular, ninguém tinha aquele... Tendo que tocar o telefone, né? Talvez a pessoa que você não queria falar. Aí alguém atendia, alguém na casa, ou o filho atendia, né? Atendia e já falava o nome. E você não queria falar para a pessoa, o que você falava para o filho? Fala que eu não dou. Quem já fez isso? Fala que a mamãe e papai, tá no banheiro. O que é isso? É uma mentira. Parece pequeno, mas ele vai esquecer? Não. E o pior é quando ele encontra a pessoa. Você, eu falei, mamãe, papai. Foi ele que você falou para eu falar que você não fala. Não é isso? É interessante a verdade, porque os nossos exemplos ficam. Agora tem os exemplos bons. O pai, a mãe, ele dá o exemplo bom. Não forçadamente, mas naturalmente. Que ensina, que educa. Só que muitas vezes nós ensinamos nossos filhos a ter ódio, preconceito, a diferenciar as pessoas. Né? E aqui eu me recordo de uma história, até no Instagram, chama Papai Flix, se eu não me engano. Ele fala muito desse preconceito das crianças, né, que muitas vezes vêm de casa, ou do próprio espírito. Então, lá nessa página do Instagram, Papai Flix, conta-se, Bruno, ele está lá, se identifica, ele cresceu num ambiente muito violento, em que ele não, como ele fala lá, que ele não conheceu o amor do pai, ele conheceu só o peso da mão. Ele apanhava bastante desse pai. Então assim, ele começou a ficar confuso o que é o amor paterno. Ele não sabia, ele não entendia que era a figura do pai, a história dele. E o pai também tinha um certo preconceito com o homossexualismo. E dizia lá para ele, como ele disse, se um filho meu for homossexual, prefiro que morra, que saia de casa. E aquilo ficou gravado na consciência. Esse é um pai que falou isso. É pai, não deixa de ser pai. E, por coincidência do destino, ele se tornou homossexual, Bruno. E saiu de casa.
traumatizado, não queria saber de ser pai, porque sempre foi violentado, não sabia o que era a figura paterna. E nessa história, ele diz para ele mesmo, eu quero ser pai. Olha que bonito. Eu quero ser pai para eu saber o que é. É uma história muito bonita. Essa página é interessante. Eu quero ser pai para eu saber o que é um pai. O que ele... Por que eu nunca tive a mão, o apoio de um pai? Como que é ser pai? Colocou isso na sua cabeça com o seu namorado, que agora é Daniel ou Victor, se eu não me engano, vocês me desculpem, mas não, acho que é Victor. Juntos, unidos pelo amor. Em nenhum momento tem no Evangelho Deus falando que o filho tem que ser de homem e mulher. Tem, fala pais, pode ler no Evangelho, só fala pais. E eles, uma reprodução assistida, um método moderno que existe hoje, conseguiram, e hoje eles têm um filho, com muito amor, com carinho. E é importante, o mais interessante é que ele fala que quando escutou o choro do filho, ele falou que veio uma leva de sentimentos e ali ele começou a entender o que é ser pai. É de alegria. Olha o trauma que aquilo ali tirou daquela pessoa. E em nenhum momento ele critica ou aponta o dedo para o pai dele. Em nenhum momento. Ele só fala o que ele passou. E agora ele vive junto com esse outro companheiro e com esse filho. É uma história bonita, né? Que vai nos trazer uma reflexão de que essa paternidade, ela deve ser baseada no amor, na compreensão, na tolerância. Ah, mas isso é um incentivo. Deus não se importa com isso. Se eu creio em Deus Todo-Poderoso, justo, imutável, soberanamente bondoso, eu vou criticar essa pessoa. Alguém de nós tem condição de saber o que ele passou? Quando você lê, você já sente. É fácil ir numa rede social falar isso? Sem atacar o pai. Não tem uma crítica ao pai dele. Nenhuma. Isso é bonito. Só que nós esquecemos. Ah, tá vendo? Traumático. Ah lá. Porque a centelha divina fica muitas vezes endurecida em nós. Aí nós temos aquele padrão social, vocês concordam? Tem que ser assim. Se não for assim, se não for do jeito que eu penso, que eu acho, não serve. Agora, e para Deus esse casal? É reconhecido ou não? Para Deus, o que vocês acham dessa história? Está no Instagram. É ou não é? Querendo ou não, nós? O pai reconhece? São pais amorosos? Muitas vezes ali eles não estão, talvez, dando mais amor para aquele filho do que casais heterossexuais. Quantas brigas, quantas casas em conflito, pai brigando com a mãe, muitas vezes perante a sociedade, mostrando uma felicidade que não existe. E se o amor que eles dão para essa criança é muito maior que outros? Ah, mas e ele fala que foi muito criticado, que essa criança não ia ter a figura da mãe, que é impossível desenvolver sem a mãe, e venceu tudo. É o amor de Deus que habita em nós. Procuremos com essa história, meus irmãos, entendendo essa paternidade de uma forma muito sublime, de uma forma em que nós, pais, Deus, nosso Pai, repousa tudo na lei de amor. É o amai-vos ao outro, até que nós falamos lá no Shopping Park, no sábado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Porque se chega esse casal aqui, homossexual com um filho, para tomar paz, e o passista é preconceituoso, porque passista não é perfeito, vocês sabem, né? O passista é perfeito. Não, né? Tem os defeitos. Ah, eu achei que passista fosse uma... Não. Passista também tem os defeitos. E se o passista tem um posicionamento individual que é contra o casal homossexual? E aí onde eles vão sentar, geralmente, quando acontece? Na cadeira daquele passista. Ele vai dar paz? O que vocês acham? Olha que intriga da consciência. Não gosto mais da consciência. Eu sempre fui contra. E agora eu sou passista. E senta na minha cadeira uma pessoa nessa situação. Aí é bom a gente lembrar de quem? De Jesus.
Se fosse Jesus, Jesus acolheria? O que vocês acham? Ou Jesus ia apontar o dedo e falar, aqui é só homem, o que vocês acham? Às vezes não vai nem virar fascista, né? Porque antes disso a Fabiana faz um teste. Às vezes não vira nem fascista, né? Porque tem o curso do passe, a teste no curso, então a pessoa... Aí tem um teste ali que se mostra. Então, às vezes a pessoa talvez escolha, mas no teste ela não passa, né? E se fosse Jesus? Essa pergunta salva vidas. Todas as vezes que você olha para alguém para criticar, fake news, chega uma notícia ruim, chega, fulano não sei o quê, fulano foi preso, fulano matou, e você começa a denegrir, você lembra, e se fosse Jesus? O que Jesus faria? Perdoaria? Reconheceria? Teria amor? Sim. Ah, mas eu sou cristão, eu sigo Cristo. Mas basta falar? Reconhece-se o cristão por suas obras, pela sua transformação moral. Falar é bonito, não é? Não é fácil mesmo aqui no culto. Mas é bonito ler, compreender, passar aqui. As palavras são bonitas, mas e a vivência? Nós estamos vivenciando Jesus? Nós estamos buscando essa transformação em nós, destruir o egoísmo, o preconceito, a vaidade, a vingança, para desenvolver o bem? Porque o maior empecilho ao nosso progresso, qual que é? O egoísmo. O preconceito vem do egoísmo. Se não é do jeito que é lá em casa, minha família, não serve para mim. Preconceito é um negócio muito baixo. É um vício que nos reduz a pessoas assim, sabe? Nos reduz a pessoas raivosas, com ódio. Começar a olhar para o outro como inimigo, meus irmãos. Nós todos aqui somos irmãos, encarnados e desencarnados. Vocês concordam? Todos somos. E aqui, já para finalizar, também tem a historinha do médico com o fiscal, vocês já ouviram, né? Eu já falei dessa, né? Do pai. Então, conta-se que o médico estava muito ali, agitado para socorrer um menino. O menino estava doente e recebeu um chamado para ir atender esse menino, e atender na casa. Uma criança de uns 7, 8 anos. E ele estava no carro com o motorista dirigindo, e ele pediu para o motorista, vai rápido que eu preciso chegar para salvar o menino. A intenção do médico era salvar a criança, que estava doente. E olha, ele estava em última blitz. O pessoal trabalhando, certinho, fazendo trabalho. Pediu para parar. Não é isso, quando você está com pressa? Hein? Só que ele estava tão ali para chegar, quando ele parou na blitz, não conseguiu parar por completo, bateu na moto lá do fiscal. Sem querer. Bateu na moto. Não é bom, né? Aí o policial veio e falou, já bateu aqui e tal, eu já vou fazer a multa, vocês já vão descer do carro. Aí o médico, todo calmo, disse o seguinte, Senhor, eu lhe peço, deixa eu só salvar esse menino. Só isso. Depois você aplica a multa, faz o que você quiser. Não, mas não pode, eu estou querendo é prender vocês. E a intenção do médico qual que era? Que era, pai, deixa eu salvar essa criança. Aí o médico deu uma ideia boa junto com o motorista. Falou, vamos fazer o seguinte. O senhor policial vai com a gente até o lugar, a casa, porque o policial estava achando que era mentira. Vocês estão inventando essa história. O senhor vai com a gente até lá, pega meus documentos, tudo. Se chegar lá e for mentira, já leva a gente para a cadeia. Então tá, eu vou. Eu vou porque eu já vejo essa farsa de vocês e já levo todo mundo. E foram. O policial, o médico e o motorista. Foram, viraram, e lá na ida, vocês imaginam, se vocês estiverem mentindo, vocês vão ter aquela pressão, o médico só fazendo oração para salvar tanto. Chegaram na casa, uma casa simples, um casebre. Aquelas casas em que a casa fica aquelas casas em que os cômodos ficam no fundo, tinha um corredor assim. Entraram por esse corredor todos, o médico mais rápido para salvar. Quando chegou lá, a criança desfalecendo, quase morta. Quase. Não dava tempo de nada. O médico foi lá, deu os primeiros socorros. O policial ficou curioso, né? E com vergonha, vocês concordam? O que ele ia falar? Ele estava lá e falou, nossa, o que eu vou fazer agora? É verdade. Eu quero ver quem que é essa criança. O fiscal falou, eu quero ver quem que é essa criança. No momento em que ele consegue ver a criança, o médico salvou, que a criança agora estava respirando, já estava ali bem cuidado, né? E quando ele olha, quem que é a criança? O filho do policial. No colo da mãe, porque há 2 anos antes, aquele policial abandonou os dois.
um pai, mas que abandonou o filho e a mãe. Eles estavam passando dificuldades. Vocês percebem como Deus é perfeito? Quer dizer, ele não queria prender o médico, e o médico salvou a vida de quem? Do filho dele. Um filho que ele abandonou há 2 anos atrás. E que agora está salvo graças a esse profissional. Como Deus é bom, né? Permitiu que ele fosse até lá para ver. E cabe a nós espíritas cristãos criticar o médico, falar de fulano, ou pegar um exemplo só? O exemplo daquele que quis ajudar o próximo sem saber quem é. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito. Não é uma lição para esse pai? Para todos nós que somos pais. Não só esse abandono material, mas o abandono afetivo, o abandono dentro de casa. Quando o filho te chama para brincar, vamos brincar de carrinho, de pique-esconde, nós estamos aonde? Não, agora não. Vem aqui, eu fiz um negócio, pai, mãe, manda aqui para mim. Não, agora não dá tempo. Não, não é isso que a gente vive hoje corrido? Não é só esse abandono material. Vamos buscar resgatar esse contato com as crianças, buscar mostrar a vivência que deve existir entre os pais e os filhos, para que reforcemos em nós esses laços de amor, esses laços que nos aproximam de Deus, que vai realmente nos mostrar que todos nós temos condições de desenvolver essa centelha divina que existe em nós. Que possamos então, meus irmãos, com essas singelas explicações, com esse amor de Deus para com nós, refletirmos essa semana, refletirmos os nossos comportamentos, se estamos sendo bons pais, boas pessoas, seres humanos mais empáticos, gentis, seres humanos buscar tirar de nós preconceito, ódio, lembrar que todos somos filhos de um mesmo Pai, de Deus que nos ama incondicionalmente, que vai nos perdoar sempre, que sempre vai nos dar a oportunidade para evoluirmos, para buscarmos o nosso progresso, para exercitarmos o nosso livre-arbítrio. Que possamos ficar na paz de Deus, de Jesus, nosso Mestre, e tenhamos uma semana abençoada, com muita alegria e muita coragem para superar os vícios, as nossas imperfeições e buscar esse progresso que o Cristo nos trouxe. Fiquemos em paz e tenhamos uma boa noite. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião, agradecendo mais uma vez a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, buscando mais uma vez a presença dos espíritos bons para nos auxiliar. Nós vamos agradecer ao Fred, que falou desse tema tão bonito que é ser pai. Ele começou falando do nosso Pai maior, que é Deus. E falou sobre pais bons, pais que não tiveram um comportamento assim tão bacana como deveriam ter todos os pais, mas todos são filhos de Deus. Então, que essa nossa noite seja dedicada a todos os pais, encarnados e desencarnados, que Deus abençoe a todos. E nós vamos agora passar para o nosso passe e que a paz de Jesus esteja com todos. Tenham uma boa noite. E a nossa prece final, o Fred vai fazer para a gente. Obrigada, viu? Vamos agora serenar os nossos corações
levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, Allan Kardec, nosso codificador. E pedir novamente proteção, agradecer pelos ensinamentos que o Evangelho nos traz, agradecer de ter esse Pai bondoso, misericordioso, sempre nos ama, nos perdoa. Vamos agradecer também a oportunidade de estarmos aqui hoje, encarnados, reunidos nessa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Agradecer pela vida, agradecer pela família, agradecer pelas crianças, pelos filhos, pelos nossos pais, por todos aqueles que nos circundam. Mestre amado Jesus, abençoe a todos nós. Abençoe também os desencarnados que aqui estão nesse momento, que possam receber o tratamento espiritual adequado, as suas dores, as suas dificuldades. Que essa luz também se faça presente nos presídios, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, em todos os locais em que o sofrimento nesse momento impera, que as lágrimas escorrem. Que essa luz, Pai, possa se fazer presente, possa aliviar essas dores, possa tocar o coração de todos esses irmãos sofredores, para que eles tenham esperança, para que eles sejam abastecidos de coragem, fé nessa vida futura, fé que um dia estaremos junto de Ti, Pai, como diz Jesus, do Seu amor, combinando do Seu pensamento, e finalizando uma bela prece que vós nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. Continue nos protegendo por essa noite, toda semana, assim seja.